corre do dia a dia. Olá, boa noite para você. O mês de abril chega ao fim sem uma definição concreta sobre a reforma da Previdência. Os debates ainda estão no começo, mas já foram protocolados vários processos na Justiça de Brasília contra o projeto. Segundo o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, essa primeira etapa deve durar no mínimo 2 meses. A proposta já passou pela Comissão de Constituição e Justiça e segue agora para discussões em audiências públicas com especialistas e integrantes do governo e outras entidades. Amanhã está prevista uma reunião com as lideranças dos partidos para definir o calendário dos trabalhos. Para passar na Comissão de Constituição e Justiça, o relator do projeto, Marcelo Freitas, teve que suprimir alguns pontos polêmicos. O fim do pagamento da multa de 40% em caso de demissão de seletistas e do depósito do FGTS para o trabalhador aposentado e continuar no mercado de trabalho. Para apresentar uma emenda à proposta, o parlamentar vai precisar de 171 assinaturas. No programa de hoje, nós vamos conversar com especialistas para tirarmos algumas dúvidas sobre esse tema que tem sido notícia e discussão em grande parte da sociedade. Boa noite, Darmélia. Boa noite, Suzete. Boa noite você que está ligado na TV Brasil Central. Para nos ajudar no tema desta noite, nós convidamos o economista e advogado Danilo Orcida, que está aqui conosco. Boa noite, Danilo. Boa noite, Darmélia. Boa noite, Suzete. Boa noite especial àqueles que nos assistem. Convidamos também a advogada Ana Carolina Ribeiro, que é presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB de Goiás. Agradecemos pela sua presença. Boa noite, é um prazer estar aqui. E aqui ao meu lado está o advogado Célio Mendes, que é presidente do Instituto Goiano de Direito Previdenciário. Seja bem-vindo. Boa noite. Obrigado, Darmélia. Boa noite, Suzete. Você de casa, participe. Mande sua mensagem pelo nosso WhatsApp. O número está aí na tela, é o 996734567. Estamos esperando a sua participação, a sua mensagem, o seu comentário. E também você nos assiste pelo Facebook. Vou começar perguntando a opinião de vocês três, se vocês acreditam que essa reforma passa pelo Congresso. Danilo. Olha, acredito que sim. Talvez não na condição como proposta inicialmente. E acrescento, Suzete, se a pergunta, até para nortear o nosso debate, a pergunta é, esta reforma ela é necessária? E aí, como economista, eu lhe respondo, sim. Quando falamos de um sistema de previdência, estamos falando de um sistema que precisa ser pensado a longo prazo, né? Então, quando falamos de um financiamento do sistema de previdência, no caso aqui em questão da Seguridade Social, já que a reforma alcança benefícios assistenciais também, né? É necessário pensar, já que há um envelhecimento da população, é natural que esse sistema precisa ser pensado para os próximos 30, 40, 50 anos. Agora, o difícil é equacionar aí uma reforma que seja justa, né? Que não represente aí a retirada de direitos, mas que represente aí um sistema que ao longo dos próximos anos seja sustentável. Doutora. A reforma, como ela está, eu acredito que ela não passe, ela vai ser desidratada com certeza, até porque nós temos aí direitos sociais conquistados a duras penas. Então eu penso e acredito que, assim como eu vi na CCJ, que eles, a base mesmo do governo, eles tentaram passar, digamos, goela abaixo, né, a admissibilidade do texto, então eu penso que vai passar. Agora, eu acredito também que vai ser bastante desidratada e nós estamos no momento oportuno para que possamos discutir o mérito sobre os direitos sociais, os benefícios em si e também aquela questão atuarial. É muito importante essa discussão. Quando você fala desidratada, você quer dizer que ela vai ser esvaziada? Tem que ter mudança? Isso, tem que ter mudança e terá. Inclusive, o próprio relator, ele já sinalizou algumas questões nesse sentido, como o BPC, que é o benefício da prestação continuada, como também alguns direitos, né, dos idosos, então, dos trabalhadores rurais. Então, ele já sinalizou que algumas questões elas já estão sendo trazidas para serem retiradas mesmo do texto. Torcélio, opinião do senhor. Então, na realidade, hoje, o país ele está refém dessa reforma, né? É bom que se diga que, como o colega já disse ali, é uma questão econômica, questão contábil. O Brasil hoje
toda essa celeuma se deu por quê? Porque o país hoje, o país está em recessão já há alguns anos, o país não está crescendo. Então, o que significa? O país está arrecadando menos. Entretanto, seus gastos só aumentam. Mais pessoas chegam a receber benefício, enfim, a população só aumenta e os serviços sociais também demandam cada vez mais. Então, o país está com a economia retraída e a condição é fazer a reforma para que o país volte a crescer. Essa é a promessa que estão vendendo para a população e sendo assim a promessa, caso seja verídico isso, de fato tem que ser aprovado, porque na situação que estamos é impossível o país continuar, né? Nós estamos numa situação de muita desvantagem em relação ao país, né, emergente tal como o país. Então eu entendo que a reforma nesse cenário, né, ela é necessária e precisa ser aprovada. Então o Congresso tem que assumir o seu papel, né, de congressista de fato, né, e fazer a discussão que tem que ser feita. Evidentemente que estão falando de reforma previdenciária, mas nós temos também uma MP que também já está em vigor desde o dia 18 de janeiro, né, que também já atingiu grande parte dos benefícios, né, salário maternidade, auxílio reclusão, auxílio doença, enfim. Então nós temos toda a estrutura da Previdência Social, de fato, ela está sendo alterada, né? Isso também não pode ser feito a toque de caixa, é preciso trazer o debate para a sociedade, para que muitas pessoas interessadas participem, para que possa, de fato, achar um meio termo e equacionar essa questão para que seja feita essa reforma, para que possa atender aquilo que o país precisa, em contrapartida também não esgoelar muito a população. Tá? Pois é, doutor Célio, agora existe uma ala que diz que a Previdência não é deficitária. Nós já dissemos isso, mas hoje não podemos afirmar, porque, como eu já disse, como o país não está crescendo, o desemprego está muito grande, então uma das fontes de custeio da Previdência é o trabalho. O empregado contribui, o patrão também contribui, a empresa contribui. Então, se nós estamos em desemprego, então naturalmente caiu. Então, hoje o país hoje é deficitário. Tá, a gente não tem dúvida de que o país é deficitário, que nós vivemos numa recessão, que estamos numa recessão, de que o país envelheceu e quem sustenta a Previdência são os trabalhadores de um modo geral. Nós temos hoje uma população idosa em franco crescimento, nós sabemos disso, mas nós sabemos também que existem alguns gargalos no sistema de Seguridade e Previdência Social no Brasil, que não estão sendo atacados nessa reforma. Nós temos corrupção, nós temos grandes grupos que não pagam a Previdência, que o governo não busca receber disso. Quer dizer, mais uma vez, a forma mais fácil é você atuar diretamente no salário do trabalhador, que ele não tem como, ele não tem como chiar, né? É isso que eu acho que a população mais teme neste momento. Aqui a reforma é uma necessidade. Acho que todos nós sabemos que ela é uma necessidade. Eu não estou aqui para defender a reforma, né? Mas a reforma está contemplando também mecanismos, né, para que o governo possa ser mais eficiente, né, em parcelamento, em refis, inclusive nas cobranças também dos débitos. Agora, é bom lembrar também que cerca de 83% do regime geral do trabalhador, eles ganham até 2 salários mínimos. E essas pessoas, elas serão muito pouco afetadas, né? Na realidade, quem serão afetados nessa reforma é exatamente os servidores públicos. Eles serão as maiores vítimas dessa reforma, né? E que a gente, por enquanto, não está vendo, né? Parece que eles ainda não acordaram, né? Mas serão os maiores prejudicados, são os servidores públicos, né? Porque o regime geral, a grande maioria já aposenta mesmo, a mulher que depois de 60 anos, o homem com 65 anos e meio, a média de quem aposenta por tempo de contribuição. Então, assim, o regime geral, na realidade, a alteração não será muito grande, agora o regime próprio, sim. Já estão chegando aqui as participações dos telespectadores e o Paulo César, de Goiânia, fala o seguinte: estou com 30 anos de contribuição e tenho 49 anos de idade. Será que eu aposento nessa nova lei? Para quem é a pergunta? Ele não mandou para... Eu digo assim, para qual que você quer responder a pergunta? A doutora pode responder. Só traga destaque que dentro da proposta há uma regra de transição. 3 regras, né? Que ainda não está tão definida, mas há a figura do pedágio que está sendo colocada em pauta. E, enfim, uma regra de transição será colocada para alcançar pessoas como o Paulo, que estão aí às vésperas, né, de completar seu tempo de aposentadoria. Ele é muito jovem. Só que nesse caso ele tem 30 anos, ele precisaria de 35 com as regras atuais. Então ele precisa de 5 anos para cumprir o requisito da regra atual. Caso a reforma passe, ele não vai estar nem preenchendo a terceira regra, que é faltando 2 anos. Ele vai ter que entrar na primeira... Aí são 3 regras de transição para o tempo de contribuição. Ele entraria, no caso, na primeira regra, que é a pontuação, que tem que ter 35 anos no mínimo
e a idade, e que somando essa idade tem que cumprir a pontuação do ano, que a pontuação ela aumenta a cada ano. Tem uma questão, por exemplo, você falou na reforma do servidor público, nós tivemos uma reforma em 2003? 98, 2003, 2013. Mas elas valeram para as pessoas que iriam entrar no serviço público, né? Essa reforma agora da Previdência é uma reforma macro, uma reforma maior que atinge as pessoas que já estão no mercado de trabalho. A gente recebeu muito, depois de divulgado o tema, exatamente essa pergunta. Quem está perto de aposentar, como esse telespectador que mandou agora? Todo mundo, de uma certa forma, vai ter que trabalhar mais? Vai. Quem não tiver os requisitos preenchidos, quem já tiver os requisitos. Tem muitas pessoas que já preencheu o tempo de contribuição e continuam trabalhando. Esses não, esses valerão para eles a regra antiga, né? Agora, quem não implementou as condições, não tem, portanto, o direito adquirido e assim terá que encaixar uma das 3 regras, né? Ou na regra geral, que em muitos casos cairão na regra geral. É o caso da Josélia, então, que vai cair nessa regra. Ela tem 44 anos e trabalha há 15 anos. Teria que trabalhar quantos anos a mais para me aposentar com valor integral? Ela pergunta. Pela reforma, né, ela terá que trabalhar 40 anos, né? Mais a idade, que seria, no caso, 62 anos. Como ela é muito jovem, tem pouco tempo de contribuição, certamente ela cairá na regra geral. Então, se caso for aprovado, que eu tenho minhas dúvidas, né? Então ela teria que trabalhar 40 anos e mais a idade, 62 anos de idade. Tem uma pergunta, que você até começou a falar, Danilo, no começo, que essa reforma, nós estamos vivendo um problema econômico no país e com essa reforma, esses problemas serão resolvidos? Olha, acredito que esse debate não se centra apenas, quando falamos de reforma, apenas na questão da Previdência. Eu acredito que o país precisa enfrentar, talvez seria muito mais interessante ter colocado em pauta a reforma tributária antes da Previdência. Nós temos um sistema tributário que é desleal com os estados, desleal com os municípios, uma vez que as receitas públicas se concentram nos cofres da União. O nosso Código Tributário é da década, estamos falando aí de uma legislação da década de 60, né, de 1966, que já não atende às novas relações econômicas, já não atende às novas demandas da economia. Então eu acredito que, além da reforma da Previdência, outras reformas virão. A título de exemplo, imagino que, em sequência, a reforma tributária como uma solução para essa crise fiscal, né, que o Brasil enfrenta. Em relação a esse dilema, temos um déficit ou não temos um déficit da Previdência, eu até trago aqui a reflexão, esta reforma não é apenas uma reforma da Previdência, é uma reforma do sistema de seguridade, né? Sabemos que a Constituição trata da Seguridade Social como um tripé. Então temos a Previdência, a assistência social que é prestada pelo Estado, àqueles que, no caso, a idosos, portadores de deficiência física e aqueles que vivem numa condição de miséria e que precisam da assistência social do Estado, e temos nesse tripé a saúde também, compondo a Seguridade Social. Então essa reforma, ela também atinge a figura da Seguridade Social, né? Novos requisitos para portadores de deficiência física, no caso para idosos também, estão sendo pautados. Então, de certa forma, é uma reforma muito mais ampla do que o nome acaba revelando, reforma da Previdência. Nós temos aqui várias questões que nós queremos colocar e o programa vai até ficar um pouquinho meio sem nexo, porque a gente vai voltar em algumas questões, exatamente para atender o maior número de telespectadores que mandaram algumas perguntas e que certamente estão chegando aqui. Nós vamos também colocar a participação das pessoas nas ruas. Nossa equipe de reportagem foi às ruas e nós pegamos algumas perguntas desse telespectador do Todas as Coisas. Logo após o intervalo, você vai saber as primeiras dúvidas dessas pessoas. Daqui a pouco a gente volta. Do dia a dia, mamita é fria, mas